A ordem do dia está aberta, a sessão está aberta. A ordem do dia. Senhor presidente, solicito aos 11 vereadores que registrem presença. Ok? Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Item 1 da pauta. O projeto está prejudicado pela apresentação de emendas. Item 2 da pauta, projeto de lei 127/2017, de autoria do novo vereador Wagner Barbosa, que perpetua o nome de Vilmar Pontes da Fonseca, rua projetada 3, do bairro residencial São Martino, no município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei 127/2017 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Sim, presidente. Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a imprensa que nos assiste, a família do nosso amigo Vilmar, a qual nós vamos estar fazendo a propositura, a Mônica, a Sara, Felipe e Marcelo. Eu queria ler o projeto de lei, mas antes disso, eu queria dizer que os vereadores hoje, como foi discutido, né, Mir? Muitos são até criticados, porque o vereador dá nome de rua para as pessoas, tem muita coisa para se fazer, mas a realidade é o seguinte: é uma prerrogativa dos vereadores, ele tem que ser feito assim, porque não existe outra maneira. Então o município não poderá denominar os nomes de rua, avenida e etc. Mas o que é mais importante é um reconhecimento, através do Poder Legislativo dessa casa, às pessoas que contribuíram com a história do município de Limeira, que ajudaram, que trabalharam, que produziram, que geraram emprego, que tem uma história para poder ser lembrada e valorizada, e que ajudou em muito a população. E eu me sinto orgulhoso. Falei para a Mônica, mulher do Vilmar, que é um privilégio mais meu pessoal, do Wagner, do que próprio da família, em poder chegar aqui e propor, como vereador dessa casa, uma honraria, de uma homenagem a uma pessoa que eu conheci, um amigo, um irmão, uma pessoa querida, que ajudou muito a nossa sociedade, empresário, uma pessoa de fé, que sempre foi uma pessoa que deu bons exemplos e que valorizou a vida e principalmente a Deus. Eu me lembro quando era candidato, até na época, vereadores, que ele me chamava de WB, Wagner Barbosa, um engenheiro, administrador de empresa, e falou assim: olha, Limeira precisa de pessoas para ajudar, que nem você. E um dia você vai chegar lá. E hoje eu tenho o privilégio de poder retribuir isso.
Eu gostaria de ler o projeto. Projeto de lei número 127/2017. Perpetua o nome de Vilmar Pontes da Fonseca, a rua projetada número 3, no bairro residencial São Martino, no município de Limeira. Artigo número 1. Fica perpetuado o nome de Vilmar Pontes da Fonseca em uma das ruas, praças, logradouros do município de Limeira. Artigo 2. A rua projetada 3 do bairro residencial São Martino, no município de Limeira, passará a denominar-se Rua Vilmar Pontes da Fonseca. Artigo número 3. As despesas decorrerão com a presente lei por conta das verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vitório Bortolã, aos 24 dias do mês de abril do ano 2017. Wagner Barbosa, vereador. Vilmar Pontes Fonseca nasceu dia 29 de junho de 1957, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Formado em administração de empresas, engenheiro elétrico, veio para Limeira com a sua esposa Mônica, na antiga Copersucar, Companhia União de Refinadores de Açúcar e Café, a famosa União de Limeira, onde ele veio trabalhar como engenheiro e trabalhou até 1995. Posteriormente, Vilmar, o potencial de visão, o potencial econômico que ele tinha, ele teve a oportunidade de abrir um empreendimento em Limeira, que chamava-se a empresa dele Casa de Banho Comercial e Hidráulica, na Avenida Santa Bárbara, na Vila Rosália. Essa empresa era conhecida como a Deca Hidra, foi uma das primeiras instalada no município de Limeira, onde fazia todos os serviços da Deca Hidra, gerando vários empregos, gerando serviços para a comunidade, gerando negócios, e sempre teve uma visão empresarial, como adquiriu alguns imóveis de Limeira, e até hoje tem alguns imóveis que são alguns comércios aqui, que foi conquistado com o trabalho, com o suor da família. E, além do trabalho profissional e social, na parte empresarial, Vilmar, ele teve uma vida muito importante dentro da igreja. Ele fazia parte da Igreja Metodista de Limeira, na Rua Tiradentes, onde ele desempenhou várias funções na área da administração. E também, não só na igreja local que ele participava, mas entidade que se chamava-se AMAS, Associação Metodista de Ação Social, por onde ele serviu a comunidade ali do Parque Hipólito, ali na parte central, ali na Vila Rosária, em vários bairros de Limeira, com a sua experiência na área social, podendo fazer trabalhos sociais com crianças, com entidades, enfim, tudo aquilo que podia fazer ao teu próximo, ao amor que ele tinha pelas pessoas, ele desempenhava com muito carinho e com muita dedicação. E além dele exercer essa função dentro da igreja, da parte social, ele foi uma das pessoas que foi também nomeado no Conselho da Área Educação das Universidades Metodistas do Brasil. E ele administrava todas as universidades da Igreja Metodista em todo o Brasil, tanto Minas Gerais, Piracicaba e região. E todas as vezes que ele frequentava na área administrativa, das suas viagens para o Brasil todo, saía de Limeira, sempre ele levava o nome da cidade, sempre divulgou. E é a cidade de Limeira que ele escolheu e adotou para viver e para morar e criar seus filhos, que hoje tem 2 filhos que se formaram médicos, e que Felipe e o Marcelo, e que são consequência aqui
do trabalho que ele fez, do ideal e do amor que tinha por toda a família e as entidades. E com isso, ele deixou um legado, deixou um exemplo de amigo, verdadeiro amigo não só do Wagner como da cidade, mas por tudo aquilo que ele fez para o próximo. Ele cumpriu aquilo que ele pregava, amava a Deus acima de todas as coisas e amava também o seu próximo como a ti mesmo. Esse era o lema do Vilmar, e ele deixou muitos exemplos até para a minha vida, para a vida de todos que o cercavam, todos que estavam com ele, em todos os lugares que ele andava aqui na cidade, em todos os lugares que ele passava, ele tinha uma palavra de apoio, de esperança e principalmente de amor a Deus. Então foi uma pessoa que marcou muito a nossa vida, marcou a cidade, marcou as famílias, as entidades, e hoje a família dele está aqui. É uma alegria muito grande para Limeira, principalmente para o Poder Legislativo fazer justiça e reconhecer como uma homenagem por tudo aquilo que ele prestou para o nosso município. E eu agradeço a Deus porque ele me deu um grande privilégio de ter conhecido o Vilmar. Porque hoje no mundo nós assistimos muita televisão, muitas coisas, e o que acontece? Nós temos muita decepção com o ser humano, principalmente na política, como a gente assiste em todo o Brasil. E nós temos que entender e aceitar que existem ainda pessoas boas, que existiu como ele, apesar de ele ter sido levado por Deus. Eu tenho certeza que hoje ele está lá com Deus, aos 56 anos, em 2014, quando ele foi embora. Então, nós aqui fazemos essa homenagem em forma de reconhecimento por tudo aquilo que ele fez. Por isso eu queria pedir para todos os vereadores que pudessem dar o seu voto nesse projeto, para que nós possamos aprovar e fazer justiça por tudo aquilo que ele fez aqui na cidade de Limeira, o nosso grande e querido amigo Vilmar, que hoje está lá com Deus. E um abraço a toda a família. O projeto de lei continua em discussão. Não havendo o projeto de lei 127/2017, ele vai à votação. E o painel de votação está aberto. Está encerrada a votação. Algum vereador deseja justificar o voto? Gostaria, presidente. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificar o voto, o vereador Wagner Barbosa. Prezado presidente, nobres pares, público presente, aos familiares do Vilmar, Mônica, Sara, Marcelo, Felipe. Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores pela votação, pelo reconhecimento e pelo apreço que nós tínhamos por ele e por essa votação. Em homenagem, presidente, à família que está presente, eu gostaria de solicitar ao senhor que pudesse interromper por 1 minuto a sessão, para que nós pudéssemos registrar com eles uma foto com todos os vereadores, para que eles possam levar isso como uma recordação dessa casa. Muito obrigado. Item 3 da pauta, projeto de decreto legislativo 16/2000. Questão de ordem. Eu tenho um requerimento que eu fiz, que gostaria de fazer esse requerimento ao senhor, que em homenagem à família que está presente, que nós pudéssemos pedir a suspensão da sessão por 1 minuto, para que nós pudéssemos tirar uma foto com a família, com todos os vereadores, bem rápido. Muito obrigado, presidente. A sessão está suspensa para que a família tire uma foto junto com os vereadores. A sessão está suspensa. Está reaberta. Item 3 da pauta.
Item 3 da pauta. Projeto de Decreto Legislativo 16/2017, de autoria do novo vereador Jorge Freitas, que altera a redação da ementa e do artigo 1º do Decreto Legislativo número 3/2017. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 44, protocolado sobre o número 2848/2017, de autoria do novo vereador Jorge Freitas. Algum vereador deseja discutir? Não havendo o projeto de decreto legislativo, ele vai à votação. E o painel está aberto. Votação está encerrada. O projeto acabou sendo aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Só uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Anderson Pereira. Presidente, eu quero, com devido respeito, registrar a presença de diversos motoristas que fazem parte do aplicativo Uber. Nós recebemos parte deles que solicitaram a apresentação de algumas emendas que foram lidas hoje pelo nobre vereador Rafael Camargo, e isso demonstra o verdadeiro espírito do Estado Democrático de Direito, que nos faz sentir que aqui nós não representamos classe, mas que representamos toda a população limeirense, os anseios e os desejos dessa população, desses 300 mil habitantes de Limeira. Eu quero registrar uma vez mais a presença de todos e me colocar uma vez mais à disposição para as discussões referentes ao projeto em questão. Nada mais, presidente. Item 4 da pauta, projeto de resolução 28/2017, de autoria da nova vereadora Carolina de Moraes Fontes, que institui a Semana de Integração, Conscientização e Incentivo aos Jovens e Adolescentes à Política na Câmara Municipal de Limeira e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de resolução 28/2017 está em discussão. Manifesto interesse em discutir, presidente. Com a palavra a vereadora Carolina de Moraes Fontes. Novamente, meus cumprimentos ao excelentíssimo presidente, aos nobres pares e ao público que nos acompanha por meio de todas as mídias e aqui presente. Gostaria de, mais uma vez, fazer a solicitação dos meus colegas pela aprovação desse projeto de resolução. Parafrasear um pouco do que o vereador Dr. Marcelo Rossi falou na ocasião da sua primeira apresentação de projeto relacionada à lei de Alzheimer. Ele comentou na sua exposição, de que aquele dia, se terminasse, né, o trabalho dele, ele já não pudesse mais contribuir, ele já estaria feliz pelo fato de ter conseguido aquilo que ele tinha se proposto. E, parafraseando um pouco do seu discurso daquele dia, eu digo que fico igualmente feliz pelo fato de que hoje, dados os 9 meses, consegui a aprovação, a apresentação, e espero que a aprovação desta casa, de um projeto de resolução de algo que tem muita relação com aquilo que eu acredito politicamente, que é a participação da juventude na política. E nós sentíamos aí um vácuo entre Câmara de Vereadores Juniores, e muitos falavam que, e isso foi uma necessidade minha também, quando tinha meus 12, 13 anos de idade, saí da Câmara Júnior, que depois que a gente termina a participação na Câmara Júnior, nós ainda temos toda aquela vontade de participar da política, e muitas vezes nós não encontramos espaço para poder falar de política, discutir política, buscar a conscientização. E eu acho que nada melhor do que uma casa de leis como a Câmara Municipal da nossa cidade para promover esses debates por meio de escola legislativa, por meio de fóruns, por meio de semana de conscientização, para que cada vez mais os jovens possam participar.
Obviamente, hoje nós temos outras ferramentas, hoje nós temos as redes sociais, pelas quais todos nós podemos fazer a participação, expressar a nossa opinião. Muito se avançou com a nossa Constituição de 88, considerada a Constituição Cidadã, que nos permitiu a liberdade de expressão. Agora, ter um espaço cujo objetivo é o fomento da discussão política, sem sombra de dúvidas, é um avanço, sem sombra de dúvidas, é um ganho para uma casa de leis. Então, gostaria de, mais uma vez, pedir a aprovação dos colegas com relação a isso, agradecer também a participação do jovem Maurício, que se valeu dessa tribuna para colocar que também tinha esses anseios de participação política e de um espaço para que jovens pudessem fazer essa discussão. E dizer que esta casa tem, sim, a preocupação do fomento desse debate para uma participação cada vez maior dos jovens e dos cidadãos, de uma forma geral, na política da nossa cidade e, assim, do nosso estado e do nosso país. Eu acredito, posso ser ingênua, mas acredito piamente que ainda é a forma de transformação da nossa sociedade, por meio da boa política bem exercida. Então, mais uma vez, agradeço, presidente, por conceder a palavra e peço a gentileza dos nobres pares na aprovação desse projeto. Obrigada. Continua em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cleiton Silva, depois Jorge Freitas. Senhor presidente, nobres pares, público presente, motoristas do Uber, Maurício, que eu acho que a sua figura ficará registrada nessa legislatura. A imagem do Maurício, eu acho que não some da mente de todos os vereadores aqui. Porque foi uma iniciativa sua, qual você pegou essa mesma tribuna que você falou hoje, e você, muito audacioso, falou sobre política. Meus parabéns pela propositura sua e da Carol, parabéns, vereadora. E eu quero ressaltar... Uma parte, vereador, desculpe-me. Uma parte para a vereadora. Eu não podia deixar de registrar que essa possibilidade do Maurício participar desse projeto, ela só é possível graças a uma lei do vereador Jorge de Freitas, que permite o cidadão legislador. Então, eu preciso fazer esse registro, porque eu acho essa ideia e essa lei do vereador Jorge de Freitas uma lei brilhante, uma ideia brilhante, que é a forma de mostrar que a população pode sim participar nas proposituras da casa, procurando um vereador e registrando o seu nome. E isso também é um motivo de orgulho para mim, porque o meu primeiro projeto de resolução aprovado nessa casa, ele não vai ter só o meu nome, mas vai ter lá o espírito de desfazimento de vaidades e colocando o nome de uma outra pessoa que é um membro da população, um cidadão da população. Então, sem sombra de dúvidas, essa ideia ela deve ser, na minha opinião, fomentada para que cada vez mais pessoas participem do nosso plenário. Obrigada. Obrigada pela parte, vereador. Imagina. Então, parabéns ao Maurício, à Carol e ao Jorge, que criou essa lei. Mas eu quero salientar aqui qual que é a importância será do jovem na política. Hoje nós sabemos que menos de 18 anos não pode ser candidato a vereador. Mas jovens de 16 até 18 anos podem decidir quem vai ser o futuro presidente do Brasil, porque eles têm direito ao voto. Hoje nós temos, eu acho que em torno de 4,5 milhões de jovens em todo o país. Isso pode decidir, sim, uma candidatura. Pode ser decidida até uma candidatura aqui nessa Assembleia. Então nós temos que dar essa importância, sim. E eu vejo que existe, vereadora Carol, crianças e adolescentes se importando com a política, porque o que aconteceu aqui na primeira sessão da Câmara Mirim foi muito bacana. Foi muito bacana. Eles poderem exercer o papel deles de cidadãos. Vejo por onde a minha vereadora Esther, quando eu cheguei para ela, quis ensiná-la, já chegou falando: vereador, quero fazer uma moção. Então, acho muito bacana. A gente tem que incentivar as crianças. A gente tem que incentivar os jovens a se envolver com a política. A gente tem que colocar dentro da nossa casa, a gente tem que falar de política com os nossos filhos. Então, eu fico totalmente... me sinto privilegiado por fazer parte dessa legislatura, poder votar favorável a esse projeto,
Me sinto totalmente privilegiado, Maurício, por ter você como meu amigo e saber o quão você é consciente politicamente. E eu quero só relatar isso, que a importância dos jovens para a nossa política. Eles podem decidir uma eleição presidencial. Então nós temos sim que envolver os nossos jovens na política. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Jorge Freitas, depois a doutora Mayra Costa. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, com certeza vou votar sim nesse projeto elaborado pelo Maurício, trazido a essa casa e apresentado pela vereadora Carolina. A juventude do Brasil sempre esteve presente nas ocasiões decisivas, importantíssimas da nossa nação. E não foi diferente nos anos passados, através das mídias sociais, se organizaram e fizeram as manifestações que ocorreram no país afora há 2 anos, há 1 ano. Isso partiu da juventude. O impeachment do Collor também, a juventude pintou a cara e foi à rua. E, de fato, um projeto dessa natureza, dando incentivo, dando orientação, estabelecendo a casa, a Câmara Municipal, como um palco, além das atribuições nossas, uma atribuição de fomentar, de divulgar, de prestigiar, valorizar a participação do jovem na política. Isso é muito importante. A vereadora Carolina Pontes, a nossa caçula aqui na casa, foi também vereadora mirim. E hoje, como vereadora, ela conduz a sessão de vereadores mirim. E a vereadora Carolina também é referência nessa casa, uma das referências na área do direito. Ela ensina direito para os alunos lá na universidade. E, com certeza, projeto dessa natureza vem não só a beneficiar a juventude da cidade, e mais do que isso, ela também já foi diretora do Departamento de Juventude da Prefeitura. Então, vou votar sim esse projeto, é um projeto de cidadão legislador. Isso prova, uma vez mais, que qualquer pessoa, qualquer assunto que achar que seja pertinente ao debate, a pessoa pode trazer o projeto, o vereador apresenta e o nome da pessoa é inserido. Então, realmente, mais uma vez dizer que vou votar esse projeto e mais uma vez dizer que a juventude sempre teve um papel importante na alteração do processo político do Brasil, na alteração do processo democrático, nessa alteração que o Brasil está passando por uma transformação, uma corrupção intolerável que nunca aconteceu. Mais de 200 bilhões de corrupção no nosso país já foram pegos aí pela Polícia Federal, e a juventude começou tudo isso através do programa de aplicativo. Então, realmente, é importante a participação do jovem, com seu entusiasmo, com seu esplendor, com seus verdes anos, assim, se envolvendo de uma forma ou de outra dentro do processo eleitoral. Realmente, todos os vereadores acreditam que vão votar favorável a esse projeto, e uma vez mais conclamo para que essa casa aprove por unanimidade, não para beneficiar a juventude, mas para trazer para dentro da nossa casa a garra, a energia, o vigor, o destemor, a coragem, a virtude e, principalmente, aquela energia que o jovem tem que dar e tem que participar da política. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, Carol, vereadora Carolina, né? Parabenizar pelo projeto, juntamente com anteriormente parabenizar o Jorge, porque através dele o Maurício fica como legislador, né? E um projeto de suma importância, nós que estamos aqui hoje com essa questão política, nós somos políticos, representando a população, mas justamente por toda essa crise política que o Brasil se encontra, é que a gente vê nessa questão dos jovens que a gente precisa de novas lideranças, né? E assim, nada mais do que a gente ter que estimular, né, de alguma forma, e esse projeto é um deles, essa questão de estimular as pessoas e principalmente aos jovens
que entrem, que sigam essa questão política partidária. Política, de uma certa forma, todos nós fazemos de alguma forma, até mesmo dentro das nossas casas. Mas a gente precisa dizer para as pessoas que a política partidária, ela pode ser diferente. Ela pode ser honesta, ela pode ser assim, nós somos aqui 21 que nós estamos representando 300 mil pessoas. Então a gente precisa disso, porque isso não pode acabar e nem vai acabar. Mas a gente precisa renovar, né? E essa renovação, ela tem que ser através realmente dos jovens, assim como tão bem o Jorge falou, na juventude, no vigor, né? Na disposição, né? E de correr atrás. A gente sabe que o jovem tem isso, mas esse jovem, ele tem que ser estimulado, porque ele não pode ter o conceito ruim, né? De aprender já o conceito ruim da política partidária que a gente está vendo hoje. Então, assim, parabéns pelo projeto, porque eu acho que através desse, que outras câmaras, elas tenham esse exemplo, sigam esse exemplo, que isso já, de uma certa forma, na nossa cidade, já é levado na Câmara de Vereadores Juniores, que isso já é levado para a escola. Você, né, vereadora Carolina, já é um exemplo disso, que seguiu da Câmara de Vereadores Juniores e seguiu a questão política, sempre foi atuante, hoje se tornou vereadora. Então, esse é um belo exemplo, um exemplo a ser seguido, e fica assim à disposição das pessoas que estão nos assistindo, de realmente estimular, né? A gente tem que estimular os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos netos, né? Aqueles que a gente conhecer, para eles verdadeiramente se interessar pela questão política partidária, para o voto dele, mesmo a partir dos 16 anos, ser um voto consciente, ser um voto pleno, ser um voto educativo, ter um voto que realmente provoque mudanças, é tanto essas mudanças que a gente está precisando. Muito obrigada e mais uma vez parabéns. Para discutir o projeto, o vereador Anderson Pereira. Quero discutir, senhor presidente. A senhora quer a palavra, vereadora? Presidente, nobres pares que compõem esta conspícua Casa de Leis, eu também quero estender meus cumprimentos à plateia presente, bem como aos ouvintes que acompanham essa sessão pelas ondas da Rádio Educadora. Eu quero voltar um pouquinho no tempo, presidente, e lembrar do período em que eu estive assentado aos bancos da Faculdade de Ciências Jurídicas, em que houve, dentro do meu coração, um despertamento político. E foi a partir de então que eu comecei as minhas atividades partidárias. Após formado e já pós-graduado em Direito Público, eu estive assentado nessa bancada em uma ocasião, advogando em uma comissão processante que foi instaurada nesta casa. Talvez o vereador Jorge de Freitas não se lembre, mas ele disse para mim: ô Anderson, você veio aqui marcar seu território? Não sei se o vereador Jorge se lembra disso. Mas a ideia da propositura do presente projeto de resolução permite que aqueles jovens que tenham o veio político, porque política está no sangue, presidente, a gente sabe disso. Às vezes a gente até, em conversa de amigos, a gente fala, né, vereadora Mayra, que a gente precisa perder o encanto. E é um encanto que a gente não perde, que a gente faz porque gosta, faz porque ama, faz porque tem aquele despertamento e nunca vai se acabar. E é por isso que a gente vê uma médica sendo vereadora para atuar dentro daquilo que, daquela linha ideológica que ela defende, o pastor. Cada um de nós aqui representa um determinado órgão da sociedade civil, até porque a gente sabe que o parlamento é representativo. Mas não podemos perder de vista que a gente representa a cidade de Limeira e os 300 mil habitantes que nela residem. Porém, presidente, é muito bem-vindo que haja esse apoio para a alfabetização política do jovem, para que ele possa iniciar o seu trabalho na política, na participação partidária. Mas, se me permite um conselho, presidente, vereador Jorge, nós precisamos distinguir a atividade política da eleição. Existe uma linha tênue
e estamos sempre no fio da navalha quando a gente pretende disputar as eleições em razão das atividades partidárias que a gente executa. Os 21 vereadores que aqui estão nesse plenário desta casa, eu tenho absoluta certeza que estão colhendo aquilo que plantou anos a fio. Nós precisamos distinguir, presidente, a política partidária da eleição propriamente dita, pastor Nilton, porque só nós conhecemos a dificuldade que é. E eu quero usar a vereadora Carol como exemplo, porque eu já cometi vários erros e perdi 2 eleições, porque lá atrás eu não estava preparado para isso. Mas depois que a gente se assenta nessa cadeira, a gente vê que nós estamos só um pouquinho preparados e a gente vai aprendendo a cada dia, e as dificuldades que a nós são impostas nos permite que a gente amadureça e se prepare para um projeto político que cada um de nós temos para a nossa cidade e para a população que nela reside. Vereadora Carol, na sexta-feira, com a sua modéstia, ela não informou, mas na próxima sexta-feira ela vai colher mais um fruto da atuação partidária que ela vem plantando anos a fio. Ela receberá na Assembleia Legislativa do Estado uma homenagem referente ao Dia da Liderança Jovem, que é um projeto de lei de autoria do vereador Fernando Capês, do PSDB, que vai homenagear uma liderança jovem indicada por cada sigla partidária. E que nós possamos ter essa consciência de que nem sempre a atuação partidária tem a eleição como resultado. Nós temos diversas pessoas por trás de todos nós que estamos aqui atuando, que nos apoiaram, que acreditaram em um projeto deles e que o projeto foi dividido com cada um de nós, e os órgãos que cada um de nós representa, e a população que cada um de nós aqui representa, e em tudo, participando politicamente, e que nem sempre vai resultar numa eleição ou num resultado positivo eleitoral. É só isso, presidente. A palavra à vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, a todos que acompanham essa sessão nas redes sociais, na rádio, a todos presentes. Quero parabenizar aqui a Carol, a vereadora Carol, por esse projeto. Quero parabenizar também o Maurício, que quando o vi aqui, no comecinho deste ano, eu disse, que bom que nós temos jovens que pensam assim, jovens que pensam e sabem o seu potencial, que está engajado, e a Carol é a pessoa mais apropriada para estar junto com o Maurício. Na mesma idade, também agradecer o próprio Jorge de Freitas também, que teve uma participação. Não sei porque a Carol riu, porque eu acho. Uma parte, vereadora. Eu acho que você é a pessoa mais indicada para trabalhar nessa questão do jovem mesmo. Uma parte. Na política, eu acho que sim, sim. Eu agradeço. A minha risada foi de felicidade, porque ela disse que nós temos uma idade próxima, quem dera. O menino tem 18 anos, eu tenho 32. Então, fiquei feliz. Ganhei minha noite e minha semana. Agradeço. Eu não sabia da sua idade, nem sabia dele. Mas, enfim, eu acho que quem representa mais os jovens aqui seria você mesmo. Mas, enfim, e aqui eu pude lembrar um pouco da minha história política. E eu me filiei a um partido enquanto eu estava também numa faculdade. Eu lembro muito bem que eu estudava aqui no ISCA e o quanto foi importante estudar todos os partidos e decidir para qual partido eu iria. E eu lembro muito bem que nós queríamos alguma coisa na época do governador, nós fechamos até a pista aqui da Limeira Piracicaba. Então eu vejo que o jovem ele tem essa energia, essa garra. Então eu acho extremamente importante esse tema do jovem na política, né? Que institui a Semana de Integração, Conscientização e Incentivo aos Jovens e Adolescentes na Política, no âmbito da Câmara Municipal. Eu acho extremamente importante. E devo dizer que
Esse assunto ele vem incomodando, inclusive, já há muito tempo, é algo que até a Carol já sabe, que nós, na época, o Departamento da Juventude foi criado pelo prefeito Silvio Félix, na época. Inclusive, eu gostaria de citar aqui que o Silvio Brito, meu assessor e ex-vereador, foi o primeiro diretor desse departamento. E também na nossa gestão foi criado o Conselho da Juventude aqui em Limeira. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar votando junto para a Carol, junto a esse projeto. E também quero dizer da Comissão de Assuntos Relevantes, que foi um projeto que eu tenho ele como, eu diria, um dos focos principais, que é a Comissão de Assuntos Relevantes, a implantação de políticas públicas para crianças, adolescentes e jovens em Limeira. Inclusive, nós já ouvimos secretários, e agora vamos ouvir aí mais entidades de entretenimento a jovens e a estudantes. Então, eu acho que tudo vem a somar. As políticas públicas estão aí para a gente estar trabalhando, implementar e colocar no nosso município. O jovem, o adolescente e o jovem, ele tem as suas necessidades e nós estamos esquecendo, muitas vezes, do potencial do jovem. Eu digo de novo o que eu já disse outras vezes. Nós ficamos muito voltados a outros temas e esquecemos dos nossos jovens. E os nossos jovens têm que estar envolvidos, sim. É na política, é no esporte, é no lazer. E nós, como gestores, sejamos vereadores e ainda muito mais um prefeito, precisa voltar a olhar para os jovens da nossa cidade, que estão aí carentes, inclusive, de lazer. Mas muito bem-vinda o seu projeto. Vou votar com louvor, com certeza, vereadora Carol. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, vereador Estevão Nogueira. Mais uma vez, boa noite, presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Eu pude verificar que a nossa plateia tem vários rostos de pessoas jovens, e isso é importante, que o jovem participe da política. E reiterar o que o vereador Anderson falou, que fazer política não é simplesmente ocupar um cargo eletivo. Nós fazemos política no dia a dia, né? E eu gostaria de relembrar que nos países desenvolvidos, isso é matéria da escola, isso é conversa familiar, faz parte da rotina falar de política. Então, parabéns, vereadora, se me permite, Carol Pontes, porque fica mais jovial, né? E volto a brincar, né? Que nós temos sido confundidos como vereadores júniores, talvez pela estatura ou pela aparência. Não importa, o importante é que somos vereadores titulares, considerados júniores também. Muito bem. E que é importantíssimo mesmo a participação e a politização. Me lembro que talvez tenho sido na escola uma das últimas turmas a ter uma matéria na grade curricular que era cidadania, ética e cidadania, que tratava assim da política. E eu acho de suma importância que essa matéria voltasse na grade curricular, né, que voltasse a ser abordado nas escolas, né, o senso da ética, né, os valores, a questão da política. Tem que sim ser valorizado esse tipo de valor e tem que ser trabalhado nas escolas. Nas famílias, as famílias devem também, né, reservar, sabe, aquele momento de todos sentarem à mesa, o que falta, né, nos dias de hoje, todos sentarem à mesa, conversar sobre tudo, inclusive sobre política. Mas fica aqui meu registro, né, que meu voto será sim favorável, e meus parabéns, vereadora Carol Pontes. Vereador Dr. Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, aos meios de comunicação que nos acompanham. Doutora Carolina Pontes, parabéns pela propositura do projeto. Eu sei o quão é gratificante, né? A gente ter um sonho, a gente ter uma realização, e em suas palavras a gente percebe isso. Eu acho que
A senhora me fez remeter um pouco lá no passado com esse seu projeto. Eu, quando aluno da então Escola Estadual de Primeiro Grau Prada, né, eu concluí meus estudos lá, eu tive, como o Dr. Anderson colocou aqui, o meu desejo, né, em querer servir, o desejo em querer ajudar as pessoas, me candidatando a presidente do Centro Cívico da escola. Antigamente era Centro Cívico. E esse seu projeto faz remeter, acho que esse despertar no jovem, né? Clama-se hoje muito por renovação, mas na grande realidade da política não se dá espaço para a renovação. Não se tem espaço. Toda vez que nasce alguém com despontamento, ou essa pessoa é cortada, ou essa pessoa é inibida. Então, esse seu projeto, acho que vem nortear a possibilidade de termos novas lideranças. Eu, quando terminei minha residência, eu fui fazer especialização em medicina do trabalho também. E isso foi em 2001. Eu fui fazer a entrevista na Pfizer, uma empresa farmacêutica. E a entrevista eu fiz com o médico e fiz com o presidente da empresa, né? E depois, no futuro, viemos ser amigos, né? E ele me fez uma única colocação, né? O que é ser líder para o senhor? Eu, inexperiente, imaturo, né? Respondi, líder é fazer lideranças. E eu estou vendo isso aqui na senhora agora, né? A senhora está criando condições de formar novos líderes, né? Sem aquela arrogância, sem aquela petulância de querer ser sempre o pai da criança. Eu acho que a política saudável, a política bem aplicada é essa, é a política coletiva, é a política com comprometimento, né, para as pessoas. A exemplo do Maurício aqui, cadê o Maurício? Oi, Maurício, parabéns, né? Não se deixe corromper, né, pela ideia, pela opinião de outras pessoas, né, que se julgam mais espertas, que se julgam mais experientes. Haja sempre pelo seu instinto, pelo seu coração, pelo seu pensamento. Eu acho que a política hoje ela está carente dessas qualidades. A gente vê muito político hoje com o dom da oratória, a gente vê muitas pessoas muito bem capacitadas, mas eu acho que falta transparência, falta humildade, falta autenticidade no político. Então, não perca essa característica, né? Essa oportunidade que a vereadora doutora Carolina Pontes está criando, eu acho que é uma oportunidade para termos essas novas lideranças. E eu vejo em você, com o projeto da Carolina Pontes, a possibilidade de começar a nascer pessoas novas realmente, né, que venham agregar valores. Eu vejo aqui tantos discursos inflamados com relação à religião, com relação à moral. Tem hora que eu me confundo, né, eu falo, será que isso daqui é uma câmara ou é um templo religioso? Mas eu acho que as duas coisas, elas caminham juntas. Acho que é difícil, né, fazer essa distinção entre política e religião. Mas eu só peço a você que não se corrompa no meio desse trajeto, né? Seja você, seja autêntico, né? Defenda seus interesses e traga novas lideranças. Acho que a exemplo dessa casa aqui, nós temos pessoas de bem aqui, né? E eu gostaria de vê-lo aqui num futuro bem próximo, né, ocupando essa casa aqui, se não, quem sabe, galgando aí até outros cargos de maior importância no cenário político. Então, vereadora Carolina Pontes, mais uma vez, parabéns, seu projeto é de muita importância, de muita relevância, e com essa resposta que eu dei para o presidente da Pfizer, que nós viemos ser amigos depois, ele falou, olha, doutor, o senhor só passou nessa entrevista por causa dessa resposta. Né? Então, acho que a senhora também está compartilhando, a senhora está demonstrando isso aqui. A senhora está dividindo, né? A senhora não está pleiteando para a senhora as honrarias, o glamour, né? A senhora está dividindo, a senhora está compartilhando. Eu acho que isso é o que falta na nossa política, né? É dividir e formar novas opiniões e novas lideranças. Parabéns e com certeza o meu voto será sim. Vai discutir o projeto, vereador Vaguinho de Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos acompanha pelos meios de comunicação. 18 anos, Maurício. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo,
né, pela sua participação na política. Me perguntava a sua idade para a vereadora Carol, porque eu também me remetia ao passado, e me via que com a tua idade, eu também sentava nessas poltronas aqui desta Câmara, e dizia, olhando aqui para os vereadores que ocupavam por longos mandatos nesta casa, eu dizia que um dia também eu estaria do outro lado dando a minha contribuição. Você ainda não está, né? Mas chegará o teu dia, né? Parabenizar a vereadora Carolina Pontes, doutora Carolina Pontes, né? Eu vejo que num momento tão difícil que nós estamos vivendo no país, falar de política é tão complicado, mas aí vem essas proposituras que ainda nos dá uma esperança, né, de ver um país ainda melhor, um país em que esta juventude possa sentar e discutir política. Hoje vejo nesse plenário aqui, né, como o vereador Estevão disse, alguns jovens, né, vejo o Fio, a Maiara, ministros jovens lá da paróquia de Santa Luzia, coordenadores de um grupo de jovens grandes lá da paróquia de Santa Luzia, que não fazem política partidária, mas que também lá fazem a tua política do dia a dia, junto com a juventude, na conscientização, né, dos seus direitos e deveres. Então, somente para parabenizar a vereadora Carol e dizer que atitudes como, eu não vou dizer da senhora, né, porque vai ficar deselegante, como a tua, né, que faz desta Câmara mais jovial, né, mais jovial. Nós vemos que nessa última eleição, a juventude, de uma certa forma, renovou a Câmara Municipal. Hoje, se nós pegarmos aqui os vereadores, muitos são jovens, né? Muitos são jovens, né? E eu acredito que é isso que ainda dá esperança de termos um país ainda melhor. Parabéns, vereadora Carolina, parabéns, Maurício, pela propositura. Para discutir o projeto, Mirdo Lanche. Presidente, nobres pares, plateia, público presente nos meios de comunicações, parabenizar a Carol, também o Jorge pela propositura anterior que proporcionou do Maurício assinar junto com a Carol. Essa presidente da comissão de júniores, que eu aprendo muito com ela, uma pessoa com muito conhecimento, muita vontade de servir. Então, parabenizar e Deus abençoe aí a todos. Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, e especialmente a jovem vereadora Carol, eu gostaria de cumprimentá-la pela iniciativa, principalmente por ser a mais jovem da casa e dar a oportunidade de resgatar os jovens. Tem uns dados muito importantes que eu estava vendo no projeto da jovem vereadora, que em 2002 nós tínhamos jovens de 16 a 17 anos que votavam, 3.600.000. Em 2008, ele caiu para 2.900.000 jovens de 16 a 17 anos. Isso mostra que nós tivemos aproximadamente 19 a 20% de redução de interesse de poder votar. Isso é muito triste. Por quê? Porque não está o jovem sem futuro, sem esperança, sem referência, sem acreditar em alguma coisa, ele vai desistir de tudo, dos seus sonhos, dos seus ideais. Isso não pode acontecer. E esse projeto da vereadora jovem, Carol, vem estimular, vem resgatar, vem estimular todos os jovens para que eles possam votar. Assim como eu também fui jovem, na época que eu estudei, fui presidente do Centro Cívico, Dr. Marcelo, na Unicamp, e uma vez eu fui conversar com o reitor
da Unicamp em Campinas e cobrar por que a faculdade de engenharia estava indo embora. E ele me atendeu e me convenceu, e depois de muita conversa, ele chegou numa conclusão. E me disse uma palavra muito forte: sua cidade não tem força política. E a partir daquele momento começou isso na minha cabeça, no meu coração, e eu fui ser candidato, me interessei, porque eu queria que a minha cidade tivesse força política, que a minha cidade fosse respeitada, tivesse o privilégio de poder receber algumas coisas da universidade, do Estado e do Brasil. Mas precisava de alguém. E se não estivesse, como não estava tendo, eu falei, eu vou colocar meu nome, e aí eu comecei a entrar e ter interesse pela política, porque eu gosto muito da minha cidade, amo Limeira, e quero ver essa cidade crescer. Mas eu quero aqui dar um testemunho de um exemplo que eu tive com jovens. Quando eu vi o Maurício falando aqui, veio um filme na minha cabeça. E eu tive uma experiência muito forte em 2004. Eu fui eleito presidente da Internacional e eu precisava montar um time. E nós não tínhamos dinheiro. A Internacional não tinha dinheiro, estava devendo, não tinha recursos. E como que nós vamos montar um time na Série A2 que tinha caído da Série A1, uma empresa que da Itália tinha ido embora, a água cortada. O presidente acho que lembra disso daí, quando era a parte esportiva. Eu coloquei e montei um time, Maurício, 75% com jovens de 18 anos. Goleiro, 18 anos. Lateral, 18 anos. Lateral direito, 18 anos. Meia, 18 anos. Centroavante, 18 anos. E outros que ficaram no banco, 18 anos. Eu só coloquei alguns jogadores de 35, experiente, de 29. E a turma falou, você é louco, isso não vai dar certo. E eu paguei para... Era a opção que nós tínhamos. Eu falei, eu tenho que acreditar nos jovens. E nós colocamos esses jovens para disputar o campeonato pela Internacional de Limeira. Em 2004, só subia um time. Hoje sobe 4 times. Na época, 1. Nós fomos campeões da Série A2. Nós acreditamos naqueles jovens. E com aquela idade de 18 anos, eles conseguiram provar e mostrar que se nós dermos oportunidade a esses jovens, eles vão ser vencedores. Então, para mim, foi uma grande experiência, onde os jovens tiveram essa oportunidade. Jovens de Limeira, inclusive, e foram disputar o campeonato e ficaram campeão da Série A2. Isso foi exemplo até na Federação Paulista, o presidente disse, mas como que pode? Era o último time que ia subir, eu achava que era Internacional. E conseguiu subir. E voltou para a primeira divisão. E esse trabalho, essa confiança, essa oportunidade que nós demos a esses garotos de 18 anos, a idade com o Maurício. 18 anos, né, Maurício? Todos eles foram uma idade que não tinha experiência para disputar um campeonato, mas eles tinham força de vontade, garra e determinação. O jovem, ele demonstra isso. Quando você dá a mão para o jovem e puxa, ele vai que nem uma locomotiva. Se não tiver alguém que apoie, ele vai para o buraco. Por quê? Falta de oportunidades. Então, essa oportunidade está sendo aberta com muito um privilégio e através do seu projeto. Vou voltar sim, com louvor, porque nós precisamos incentivar todos os jovens. E que nós possamos, a exemplo que nós tivemos lá na Internacional, possamos dar oportunidade para todos esses jovens que tem aqui, em todas as áreas. Porque eu tenho certeza, com a ajuda deles, com a ajuda de Deus, eles serão o futuro campeões da cidade de Limeira. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu quero discutir. Com a palavra, vereador Newton Santos.
Boa noite, senhores vereadores, público presente. Não posso deixar de falar que quem ganha também é a Câmara Municipal, que já vem se preparando nesse quesito, pois nós temos aqui a Escola Legislativa, nós temos aqui na Câmara Municipal o Parlamento nas escolas, onde através da Escola Legislativa a Câmara vai até as escolas para mostrar, para ensinar como é o Parlamento. E esse projeto, parabéns, viu, Carol? Só vem fortalecer essa ideia que há anos a gente tem e nós temos que buscar fortalecer essa ideia de incentivar o jovem a se interessar pela política. Porque hoje é difícil. O jovem quer ser tudo na vida, menos um político. Mas, quando nós vemos o Maurício se interessando, veja que todos comentaram, todos ficaram felizes. Eu quero incentivá-lo também. Estou vendo aqui sua mãe, seu pai, incentivando, mas quero vaciná-lo também. Porque na política tem que ter 3 coisas. Você tem que ter a política no sangue, você tem que ter a determinação e a coragem. Porque talvez do banco da plateia até o banco do vereador demore 20 anos, 15 anos, 10 anos. Isso aconteceu comigo. Quando eu frequentava a Câmara Municipal, nós tínhamos o Montesano como presidente. Depois, o Pilon. Depois, o Eliseu. Depois, o Carlinhos Silva. Depois, o Ronei. E depois a minha. 16 anos se passaram. Mas a determinação lá de trás, ela não morreu. A determinação lá de trás, ela permaneceu. E a coragem. Por que a coragem? Porque você pode ir do melhor ao pior de um dia para o outro, mesmo estando certo. Porque eu garanto que todos os vereadores aqui já passaram por isso. Por expressar a sua ideia, você, e não haver consenso, você vai do melhor parlamentar ao pior de um dia para o outro. Pela opinião popular, que hoje é de um jeito, amanhã é do outro. Mas eu fico feliz em saber que há esse desejo, há essa determinação da sua parte. O que está expresso no projeto é para que se faça um trabalho com a juventude e, por você ter assinado junto com a Carol, com certeza vão encabeçar esse trabalho aí que vai fortalecer. Pois hoje nós olhamos no Congresso, olhamos quando assistimos um debate lá no Congresso Nacional. Se a gente parar para pensar, ali tem pessoas há 20 anos, 30 anos, 40 anos. E por que eles foram se reelegendo? Porque não houve o interesse. Não houve o interesse. Tem que haver esse interesse, mas torno a repetir. Primeiro, determinação. Segundo, o sangue político para poder saber da atualidade. E o terceiro, a coragem. Ok? Parabéns, parabéns, Carol. Votarei a favor, porque eu também tenho essa visão. Infelizmente, não sei qual vereador que falou que tinha que ensinar nas escolas. A gente tenta, mas a escola de uns 20 anos para cá, na minha opinião, só decaiu no quesito fazer a pessoa o ensino cívico. Não é? Na minha época ainda tinha estudos sociais, não é? Foi tirado, tinha o Grêmio Estudantil. Hoje, SPB. Hoje o que se tem é gangue estudantil. Um é de uma gangue, outro é da outra. Ou não é? Mas a gente tem que lutar para mudar esta situação. Ok? Fica aí a minha fala, votarei a favor. Continue a discussão. Quero. Com a palavra, vereador Marcos Xavier.
presidente, vereadoras, vereadores, público presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação, a rádio. Eu quero parabenizar a Carol Pontes, é a mais jovem dos nossos vereadores aqui, a senhora jovem vereadora doutora Carol. Também quero parabenizar pelo prêmio que vai receber, como foi dito aqui pelo amigo aí, companheiro de partido, Anderson, com muita competência. A gente sabe do trabalho e da dedicação de você, que você vem de uma história política já há muito tempo. Nós que estamos na política já há algum tempo, acompanhando, todos conhecem a Carol Pontes. E não foi por mérito de ninguém não, foi por seu mérito. Então você tem conhecimento nessa cidade, a cidade reconhece você. E nada mais justo hoje você apresentar um projeto dessa natureza, onde que, na minha opinião, esse projeto ele só estende a mão para a juventude. Ele vem numa maneira de pegar as lideranças que estão nas ruas, para trazer para dentro desse parlamento, para dentro da política. Nós temos vários jovens líderes na rua, jovens líderes que hoje estão à frente do tráfico, jovens líderes que estão nas bocadas das cidades, das ruas, estão em gangues. É assim, sempre foi e sempre será, se a gente não lutar. E uma maneira de lutar é trazer essa juventude. Nós estamos falando aqui de vários, do Maurício, me fugiu o nome agora, o Maurício. Maurício é um exemplo, sempre dedicado, sempre que presente, e que através do Maurício, que ele seja exemplo para a população jovem, venha para essa casa. Foi dito aqui, né, o pastor disse aqui sobre as gangues. Dentro das gangues, pastor, tem jovens líderes que poderiam estar ocupando cargos daqui. Então, a igreja, como foi citado também, é uma instituição que traz a juventude lá de baixo e dá vigor e dá honra para essas pessoas, como a família também. Então nós, nesse parlamento, no dia de hoje, é um marco para a nossa cidade, onde nós podemos usar esse projeto em favor de todos os cidadãos jovens da nossa cidade. Parabéns, Carol, parabéns ao Jorge também pelo incentivo do projeto dele, e parabéns ao Maurício. Muito obrigado, presidente. Continue discussão. Não havendo o projeto de resolução 28/2017, ele vai à votação. E o painel está aberto. Darcy Reis. Algum vereador deseja justificar? Sim, presidente. Carolina. Rafael. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificativa de voto, Carolina Pontes. Apenas para agradecer a gentileza dos pares pelas palavras proferidas aqui, pela aprovação do projeto, e também parabenizar o senhor Maurício pai, né, o senhor Maurício Tomé, e também a dona Luísa Helena, pais que incentivam, sem sombra de dúvidas, o trabalho do filho e a atividade política do filho. Muito obrigada. Para justificar, Rafael Camargo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Parabenizar a doutora Carolina Pontes, que, pelo pouco que conheci nesse mandato, pude perceber a perseverança, a seriedade que vem conduzindo não só o mandato, mas também a carreira profissional de advogada, que acaba aí dando aula em 2 universidades e agora expandindo aí cada vez mais o teu currículo. Confesso que fiquei muito feliz com a propositura de Vossa Excelência, o Maurício, um jovem que está empenhado. Queria só complementar a fala dos nobres colegas que a juventude no país nada mais é do que a continuidade do que nós estamos fazendo aqui. Infelizmente, os governantes fazem de tudo para desviar a atenção de vocês. Existe um lance burocrático e maciço dentro da política que acaba afastando principalmente a juventude. Eu percebi desde o começo do ano aqui no mandato, apesar do trabalho do vereador não aparecer muito, isso a gente sente na pele, mas a gente sente que as pessoas são especializadas em reclamar também.
algumas delas. E quando você convida aqui para vir debater, fazer parte e ajudar a mudar o país, que não é só nosso, aqui dos vereadores, mas também de vocês que estão aí sentados, pagam impostos e estão sofrendo, como nós, a turbulência econômica que está nesse país. Bando de canalhas, como o nobre vereador Lemão qualificou. Então eu vejo que a juventude hoje acaba se perdendo. O Brasil hoje, muitas vezes, discutindo questões de banheiro transgênero, o que deve até ser discutido, enquanto nós não estamos discutindo a qualidade do ensino, né? Então, muito me preocupa a juventude que hoje tem acesso ao celular, acesso à internet, e eu percebo que são poucas as ações vindas do governo para com os jovens, para trazê-lo um pouco à realidade. A gente sonha muito quando é jovem, mas nós não podemos esquecer que um dia nós vamos envelhecer. Achar que você não vai pagar o preço pela omissão é um erro, porque a idade chega e a cobrança vem junto. Então, a inclusão da juventude e a parte educacional, e eu entendo que política deveria fazer parte do ensino, como o vereador falou, nos Estados Unidos e outros países, a política faz parte da convivência. Aqui parece que as pessoas têm um repúdio, têm nojo, e eu não posso acreditar que esse país está tomado só por vagabundo, canalha, ladrão. Não é possível. Eu sou exemplo de que muitos, se não todos os colegas aqui, a gente está aqui com acertos e erros tentando fazer a diferença. Está na hora da gente, através de vocês, jovens, e faço menção também ao Jefferson, que é uma liderança também na juventude, que vocês possam participar cada vez mais e agrupar os seus amigos para virem aqui, não só entender política, como assistir, a minha opinião, a porcaria da Rede Globo, daquele jornal nacional tendencioso, e a maioria das revistas e da mídia aqui desse país tendenciosas. Eu não posso acreditar que o Brasil é tomado só por tranqueira e canalha. Então, eu parabenizo de novo a nobre vereadora e ao Maurício. Espero que você dê continuidade a esse trabalho e que tenha aqui nós, vereadores, como exemplo. O gabinete está aberto também e fico à disposição. Espero um dia poder vê-lo aqui sentado nessa egrégia casa. Obrigado, senhor presidente. Item 5 da pauta foi prejudicado pela apresentação de emendas. Senhor presidente. Só que não estava marcado, por isso que eu não chamei, dona Constância. Mas o senhor falou de marcar? Eu perguntei. O senhor falou de marcar, eu não vi. Eu perguntei quem queria justificar e que foram marcados Carolina Pontes e Rafael. Eu não vi a senhora pedindo. Então, por isso que eu não chamei. Para justificar o voto, Constância Félix. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares. Carol, mais uma vez parabéns. Maurício, mais uma vez parabéns. E eu gostaria, sinceramente, de coração mesmo, que até o final do ano mais vereadores pudessem ter mais projetos voltados à nossa juventude, aos nossos jovens. Eu acho que tudo aqui que nós fizermos aqui, voltado para esse público, será muito bem-vindo. Parabéns. E também, até na fala do próprio Xavier, né? Eu não tinha pensado nisso. Quantas lideranças nós temos hoje na cidade, quantos jovens, aqui mesmo a gente vê de vez em quando alguns jovens aqui. Nós temos muitas lideranças na cidade que estão aí e com projetos que, com certeza, quanto mais nós trabalharmos nesse sentido, nós vamos ter esses jovens conosco. Inclusive, eu fico muito feliz de saber que o Murilo se empolgou, gostou, né, se filiou a um partido e pôde, inclusive, sair até candidato a prefeito. Eu fico feliz por isso, que outros jovens possam vir, né, para que a gente tenha aí uma juventude envolvida nos projetos, envolvida em tudo que se diz a política e outros problemas que são dos jovens da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado mesmo por esse tempinho que o senhor deu para a minha fala.